Olá traders, Vini Lang aqui, vou fazer a atualização da ADA, passar aí possíveis zonas de suporte e relação ao risco retorno, potenciais alvos, falar um pouco sobre esse padrão que ela está fazendo, que é um padrão muito semelhante ao da Link. Se você não viu o vídeo da Link, recomendo deixar aqui em cima para você ter um pouco mais de ideia do tipo de padrão, beleza? Então já deixa o like aí, vamos para a análise, sem enrolação. O que a gente está vendo aqui nada? Um padrão bullish, tá? Então, basicamente aqui, 1, 2, a gente estaria na 3, estamos fazendo a 4 para fazer uma 5, tá? Num ciclo maior aqui. E é basicamente isso, tá? Aqui um pouco complicado, então isso aqui seria uma diagonal A, B, C, tá? Mas não vou entrar em detalhes, só quero que vocês entendam que estamos dentro da onda 4, e a onda 4 ela assume esse tipo de padrão, muitas vezes, que é o padrão que a gente pode ter na ADA, é o padrão que a gente pode ter na Link, e o que eu quero chamar a atenção para vocês dentro disso não é o padrão em si, e sim os pontos de validação e invalidação dentro do padrão, beleza? Primeiramente, o que pode ser algo mais fácil e mais bullish, tá? É um triangulinho bonitinho aqui, tá? Bem desenhadinho, né? E a gente dentro do triângulo que é a... Tá, então a gente estaria na onda E do triângulo, tá? E dentro da onda E do triângulo a gente tem dois pontos, tá? O primeiro ponto que a gente poderia pensar em compra, então, seria nessa onda E, e a gente teria um ponto de invalidação aqui na C, tá? Ou seja, a gente teria que ter algum indicador price action ou afins para identificar o fundo dessa onda E, tá? Geralmente eu gosto de faz fundo até a armadilha, ganho ponto de controle e retesta, tá? Mas enfim, só para dizer um pouco da estrutura e os pontos-chave. Qual que é o ponto-chave então? Perder essa região aqui desses fundos, tá? Então essa região dos 52, 60, mais precisamente aqui seria a confirmação mais ideal, tá? Pensando em armadilhas e price action que o mercado muitas vezes faz, perdendo aqui a região dos 0,51 invalidaria toda essa contagem aqui, ao mesmo tempo que ganhar a região aqui dos 65,20 validaria toda essa contagem. Então, preço passando essa região dos 65, provavelmente a gente tem uma operação de rompimento de triângulo aqui e a gente poderia estipular alvos superiores, tá? Que alvos que isso seria? Se a gente considerar essa extensão aqui, não seria mais adequada. Nessa região aqui dos 91, tá? Seria, digamos, um possível alvo, tá? E, geralmente a gente tem alvos mais claros à medida que o preço rompe essa região de 65 e 51, tá? Então, por exemplo, essa região aqui seria a região alvo, assim, tá? Caso a gente rompa 65, então o primeiro ponto de rompimento e alvo a gente já tem. Ponto de possível suporte aqui, a gente já tem uma base, tá? Aqui entre o fundo desse triângulo aqui, tá? Pegando a liquidez dos fundos, tá? Então, fiquem atentos a esse ponto aqui, tá? Qual que é a outra, então, possibilidade aqui para ADA, tá? A outra possibilidade que essas possibilidades duas aqui, que inclusive tem na Link, elas geralmente andam junto, tá? A outra possibilidade é que isso aqui é uma onda WX. Opa, seria o contrário aqui. A gente estaria na Y, tá? Que é basicamente, falha em fazer uma onda 1, faz outro A, B, C, tá? Então, essa seria a segunda possibilidade, tá? Essa possibilidade, então, a gente precisaria romper aqui essa região do triângulo que eu comentei, e aí a gente teria possíveis alvos, tá? Então, percebam que ambas a gente tem um ponto de invalidação aqui, no 65 e 45, ou seja, ponto de invalidação de uma e validação de outra. Aqui, ponto de validação de uma e validação de outra.
Tá? Então, pontos-chave são justamente as redefinições de range. Tá? Isso que eu quero chamar a atenção para vocês, da importância das redefinições de range para a gente ter boas relações de risco-retorno e estipular alvos. Tá? Então, a gente precisa da redefinição de range muitas vezes para ter boas operações. Qual o range? 53, 94 e 65, 67. Tá? Então, se perder esse 53, 94, até onde que a gente poderia ir? Então, basicamente, se a gente for considerar aqui Fibonacci por retração, a gente teria essas regiões aqui, tá? As regiões de Fibo aqui, provavelmente aqui o 61 seria o cenário mais provável porque tem mais VPVR, mas perceba que aqui tem um topinho importante também. Então, a gente veria, no caso, 5 ondas aqui, provavelmente identificaria um possível fim de pullback nessa região aqui entre 49 e 45, tá? Talvez essa, se perder o 53, seja um pouco mais difícil de operar, digamos assim, de achar stops mais claros dentro desse range aqui, porque o range ele se torna um pouco maior, né, 16%. E esse rompimento aqui, com certeza, é mais simples de operar. Você pode fazer uma operação de rompimento normal com stop abaixo da mínima, tá? Mas enfim, essas são as possibilidades. Independentemente disso, acredito que a ADA deve seguir a tendência, então, e a gente deve fazer ao longo do próximo ano, provavelmente, né, que a gente já está terminando o ano, buscar novas máximas aqui, provavelmente, primeiramente, parando nessa região aqui entre 77 e 90, tá? A gente presta atenção um pouco mais no price action, porque pode ser um ponto em que o preço pode corrigir mais significativamente. Beleza? Mas essa foi a atualização da ADA, tá? Mais com o intuito de vocês compararem o padrão com a Link, tá? Quem sabe olharem os gráficos de vocês e darem uma olhada nesse tipo de padrão, tá? Que é um padrão que acontece bastante em onda 4 e é um padrão difícil de interpretar muitas vezes, tá? Porque ele pode levar bastante ao erro, tanto de operar rompimentos quanto retestes, né? Por exemplo, operar esse rompimento aqui e deixar o stop abaixo de pontos de FIBO, seria estopado. Ah, não, agora rompeu aqui, vou operar aqui. Então você vem aqui e é estopado. Então, esses padrões de triângulo, tá? Especialmente triângulo com onda B maior ou até XY, WXY, são complicados de operar a curto prazo, tá? E leva a muitos stops, geralmente para quem é scalper e enfim, beleza? Enfim, pontos chaves 54, 65, deixem alarme tocando. Vocês podem estipular alvos pensando em suportes, resistências e relação risco-retorno. Essa foi a atualização da ADA, então até o próximo vídeo.